ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2023 entra em sua 6ª temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste por YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Na série especial deste Comunicação SA, que eu fiz recentemente, entrevistando jornalistas que compuseram o time de repórteres da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, meu segundo entrevistado foi o jornalista Dario Palhares. Ele contou os bastidores da matéria Os Gringos Estão Voltando, que está publicada nesta edição deste ano do Anuário. A matéria ela fala sobre o crescente interesse dos grandes grupos internacionais de comunicação sobre as agências brasileiras. Mas na nossa conversa, a gente também falou do início de um processo de internacionalização das agências brasileiras, que neste nosso mercado, que hoje beira os 5 bilhões de reais de faturamento, se sentem fortalecidas para alçarem voos mais ousados, além das nossas fronteiras. Este é o caso da História Comunicação, dos jornalistas Arthur Angeli e Miguel Bueno, que se associou semana passada com um outro colega nosso já bastante conhecido aqui na Mega Brasil, Paulo Marinho, que passa a representar a marca em Portugal, iniciando dessa forma uma expansão da marca da História Comunicação. Ao Miguel e ao Paulo, eu dou as nossas boas-vindas a este Comunicação SA. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Paulo fala conosco diretamente de Portugal, de um café charmoso em Lisboa, Paulo? Não, Lisboa não. Aqui na linha de Cascais, na Praia da Parede. Que é onde eu estou vivendo. Charme é com ele mesmo, né? Miguel, olá Miguel, prazer em vê-lo e obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigado a você. Cumprimento os espectadores e ouvintes seus também. Miguel tem uma trajetória interessante porque ele fez uma transição entre a área pública e a área privada, trabalhou no Ministério da Agricultura como responsável pela comunicação e depois atuou também em grandes marcas como a JBS. É isso? Falei certinho? É isso mesmo? Isso, JBS, JF. O grupo do JF tem Original, tem Eldorado, tem a Flora, e tem, na época tinha Vigor, hoje tem a Âmbar e tem a PicPay, né? É um grupo forte, é um dos maiores grupos do Brasil hoje. Arthur Miguel. Arthur Miguel já tem passagem aqui pela imprensa, Arthur. Já fez história na imprensa, não? Na imprensa, na verdade, eu sou formado em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, mas antes mesmo de me formar, eu fui mordido pelo cinema, pelo audiovisual e televisão. E aí comecei a trabalhar e tive a sorte de encontrar grandes figuras, né, da televisão e do cinema, ainda lá no Rio de Janeiro, e minha trajetória é muito forte nessa área. No início, com entretenimento e tudo mais, e aí depois acabei entrando para fazer audiovisual no mundo corporativo. E aquela escola lá de documentário que eu tive, dos grandes documentaristas, como Silvio Tender, Eduardo Coutinho, enfim, essa turma, acabei trazendo para o mundo corporativo e contando as histórias muito por esse caminho, essa via do cinema, do audiovisual, né? Ô Arthur, deixa eu aproveitar a tua experiência nessa área e uma curiosidade. A gente vê hoje alguns países, sobretudo da Ásia-Pacífico, usando o cinema como uma ferramenta de expansão cultural. A gente vê isso com a Coreia, a gente vê isso um pouco também com a China agora. Como que você classifica o audiovisual, nosso estágio de produção audiovisual no Brasil, e como que você vê
esse movimento do uso desta, vamos chamar de ferramenta, para a consolidação e o posicionamento de nações dentro desse cenário global? Bom, acho que assim, é muito importante isso. Eu acho que o audiovisual hoje, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você vê que hoje as crianças, com o mundo digital, né, hoje é muito simples você pegar um filme e passar no celular, e a comunicação é muito feita através do audiovisual. Tem um lado ruim que as pessoas não leem, né? Assim, eu vejo muito pouco, a literatura meio que caiu nesse cenário. Mas o audiovisual é muito utilizado, né? E cada vez mais. Assim, em relação às nações, eu acho que o cinema de cada nação é uma expressão fortíssima, porque retrata a cultura, né, do país e da nação, e é muito importante. Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, a produção de filmes caiu muito, né? Mas aí, trazendo do cenário internacional e falando das nações para um ambiente de marcas, eu acho que é parecido aí, né? Dá para fazer esse caminho. A minha experiência toda é de utilizar a ferramenta do audiovisual para reputação, né? Enfim, para trabalhar mesmo a comunicação nas marcas. E aí eu acho que esse potencial é muito grande e eu acho que ele só tem a evoluir daqui para frente. Porque a gente vê, né, os celulares, o mundo digital, ele usa o audiovisual o tempo todo, né? É verdade. O agora Grupo História, ele se consolidou inicialmente, até pegando esse gancho do Arthur, se consolidou inicialmente como um produtor de conteúdo voltado à memória empresarial, bem lembrado aqui agora. Que é um trabalho bastante interessante, é muito minucioso, envolve muita pesquisa, muitos detalhes, e porque, afinal de contas, ele se propõe a resgatar fatos e contar uma história, né? Já que entre as especialidades do grupo está este resgate histórico das empresas, eu queria começar contando a história do Grupo História. Quem pode começar contando para mim como é que surgiu a marca, qual foi, quem encontrou quem, como é que foi a proposta? Bom, a proposta era a seguinte, eu estava, como eu te falei, saindo da PUC e trabalhei em emissoras de televisão, já trabalhei na Rede Bandeirantes, na TV Educativa, na época que era um celeiro assim, de bambas, né? Fernando Lobo, Fernando Pamplona, ainda muito jovem, tive contato com aqueles profissionais todos e encontrei com o Fernando Barbosa Lima, que foi um grande mestre. Depois trabalhei em produtoras, até que, fazendo publicidade, em um certo momento a gente conseguia enxergar que aquela publicidade tradicional, que era era produzida em cinema, ela estava caminhando para uma diminuição, né? Ela estava se reduzindo. E aí a gente acabou, dentro de uma produtora que eu participei como sócio, que foi a Cara de Cão Filmes, a gente resolveu dedicar um departamento, digamos, ao mundo corporativo diretamente. Ao invés de fazer a publicidade que a gente fazia muito, tradicional, através das agências de propaganda, né, que nos contratavam para fazer os filmes das marcas, a gente passou a atuar e muito mais focados nessa questão da história, né, da memória empresarial, da responsabilidade histórica das marcas. E aí, sim, eu trouxe a minha experiência com documentários para dentro do mundo corporativo, com entrevistas profundas, pesquisas muito aprofundadas, né, sobre os baluartes de cada empresa, como é que aquela marca foi construída ao longo do tempo, né, um pouco de folclore também, que é bacana, né, nas histórias das marcas, e aí sempre muito ligado às pessoas, né? A gente na história, a nossa história aqui, né, para dizer a verdade, é uma história que valoriza muito gente, sabe? E assim, nosso time aqui é feito justamente desse ingrediente de amizade. A gente acredita muito nessa
coisa de gente, de amizade. Então, tanto o Miguel como o Paulo foram meus clientes lá atrás, né? Eu filmei para a JBS, para o grupo JF, na época, isso tem mais de 10 anos, e depois me encontro com o Paulo também, porque um dos nossos principais clientes é o Itaú Unibanco, é uma parceria, né, muito longa e de muitas realizações, com destaque para o Prêmio Aberge de 2015, com os 90 anos do Itaú Unibanco. Nessa ocasião, o Paulo era cliente nosso e a gente atendia. Enfim, aí realizamos esse trabalho. E aí, essa é a prova maior de que a amizade fala mais alto aqui, né? A gente é amigo, valoriza muito isso. E é uma alegria agora, com a chegada do Paulo e levando a nossa marca para a Europa, porque, enfim, o portfólio foi ampliado, o Paulo vai falar melhor sobre isso, né? A ferramenta do audiovisual, a gente acredita nela, como eu te falei, com uma força muito grande, né? Ainda e para o futuro mais ainda. Mas agora a gente tem um arcabouço, né? A palavra está em moda, a gente tem um arcabouço agora de comunicação aqui, que eu acho que é muito interessante. Bom, para só marcar a data, eu fundei a história quando eu vim para São Paulo. Eu sou carioca, vivi a vida toda lá e passei anos na ponte aérea fazendo trabalhos, né, na hora que eu optei pelo mundo corporativo, para direcionar minha câmera para o mundo corporativo, né? Eu tive que frequentar São Paulo há muitos anos, mas fazendo ponte aérea, e de 2017 para cá, em 2017 eu chego radicado mesmo em São Paulo, e aí foi que eu fundei a história. E aí depois o Miguel, que estava nos Estados Unidos, acho que ele vai poder contar melhor essa continuação da história, se juntou a mim, e nós realizamos vários projetos muito interessantes. E aí o audiovisual, já antes, começou a se desmembrar, né, em livros, fizemos até história em quadrinhos sobre os 90 anos do Itaú Unibanco. E aí a coisa da comunicação, a própria evolução do mundo da comunicação nos levou a aventuras em outras áreas que não só do audiovisual. E tem sido assim. A gente fez um livro sobre os 60 anos da Itaú Asset Management também, que foi muito bacana, sempre com esse aprofundamento, né, de entrevistas e de proximidade com os entrevistados, e, enfim, entrevistas feitas com profundidade, com pesquisa. É isso. E aí, hoje, a alegria maior é a chegada do Paulo e a nossa ida. Lá vamos atravessar o oceano e ver o que acontece por lá, né? Na terrinha. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Paulo para contar essa história, porque é um desafio em vários sentidos, né? Mas eu vou até antecipar um pouco o nosso intervalo, o Arthur, porque eu vou querer saber como é que o Miguel chegou nessa história toda, né? E tem outras questões para colocar para ele também. Então eu vou dar uma antecipadazinha nesse nosso intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta na continuidade do nosso Comunicação SA, que hoje conversa com Arthur Angeli, Miguel Bueno e Paulo Marinho sobre o novo grupo História, que vai, como disse o Arthur, cruzar o oceano para descobrir terras além mar. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time.
think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje recebo o Arthur Angeli, Miguel Bueno e também Paulo Marinho para uma conversa sobre o Grupo História, empresa que se expande agora no seu portfólio, se expande nas suas ambições, parte para uma cruzada além-mar, para novos desafios. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o Paulo Marinho. Mas antes eu queria falar com o Miguel, porque, Miguel, o Arthur, quando eu pedi para que ele começasse, nos contasse aqui, resgatasse um pouco da história, e ele me falou, ele disse aqui para a gente que você estava lá tranquilo nos Estados Unidos, e aí como é que foi a sua chegada como que você entrou na história do Grupo História? Conta para a gente, como é que foi a sua vinda? Claro. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e um grande abraço a você e a todo o seu público aí de ouvintes. Eu vou começar um pouquinho lá atrás para entender por que eu decidi me associar ao Arthur, porque eu era de redação, né, na década de 80, cobri até a campanha do Lula, Collor, primeira campanha do Lula, eu fui cobrir, estava na rua lá, em passeata deles, ia em comícios, era uma época boa, então. E depois disso, eu comecei, ainda trabalhei mais um pouco, mas decidi ir para a questão mais de comunicação, de assessoria. Naquela época era assessoria de imprensa, né? Não era como é hoje, ação. Era assim, fazer assessoria de imprensa mesmo para o empresário, para as grandes empresas. E aí, eu continuei até que eu fui para o Ministério, com o ministro Pratini, fiquei 4 anos cuidando de toda a parte de agricultura do governo, e depois voltei para o mercado como uma empresa e passei a trabalhar também com o JBS, os irmãos Batista, e todo o grupo deles. Esses dois locais de trabalho, tanto o Ministério quanto o JBS e JF Grupo, eram muito focados justamente nessa questão muito de crise, né? Porque o Ministério é um posto de crise, porque sempre roda muito, governo e tudo mais. E a JBS eu entrei em 2010, logo assim que ela comprou Bertin, aí veio a questão do BNDES, e o tempo que eu fiquei lá era o tempo todo esse questionamento, eram muito novos, era muito rápido, era tudo que acontece com grande empresa. E aí, quando eu já estava no finalzinho do meu tempo lá, eu parei e pensei, será que é isso que eu quero? Por quê? Começou a vir essa questão de rede social e tecnologia, eu falei, agora a coisa mudou. Eu comecei com um jornal impresso, rádio e TV. De repente, o mundo ficou maior. Aí eu decidi ir para os Estados Unidos entender o que é isso, para Nova York, entender um pouco o negócio digital, e ouvir pessoas para saber o futuro lá, enfim, para me reposicionar no mercado. E cheguei à conclusão, por isso que eu cheguei aqui, é o seguinte, que embora as coisas mudem muito rápido, e estavam mudando, o audiovisual ele continuava sendo o principal caminho de comunicação no Brasil e no mundo. Você está entendendo? Mesmo com WhatsApp, com Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo que você tem hoje de comunicação e mais alguma coisa, ele está muito, como o Arthur falou, é o audiovisual. E aí eu liguei para o Arthur, comecei a bater papo com ele, porque ele já tinha se encontrado quando eu era JF, ele fez um vídeo para o grupo, a gente se tornou muito amigo e tal, e aí eu falei, Arthur, estou
uma ideia aqui, e aí, quando eu voltei, a gente continuou a falar e aí nos associamos. Porque a minha cabeça era isso, qualquer comunicação daqui para frente, o audiovisual vai ser o principal plataforma, vai ser a ferramenta. E é óbvio que quando a gente se juntou, a gente foi discutindo e a questão empresarial, a memória, porque eu gosto muito disso, o Arthur já gostava, a gente começou, né, a gente achava... E eu vinha da JBS, que é uma empresa que tem muito isso, a memória do pai. É linda a história da JBS, é linda, linda, vocês têm que conhecer a JBS. O grupo maravilhoso, toda aquela questão do respeito pelo pai, o pai o respeito pelos filhos. Isso fez a JBS que é hoje, entre outras coisas. Não só isso, mas isso é muito fundamental. As pessoas têm mania de jogar isso para o lixo. Não, isso é fundamental. E aí, essas duas visões muito parecidas, a minha e do Arthur, nasceu a história, se nasceu. Ela já vinha se desenvolvendo, cresceu essa questão da memória, como é importante para o Brasil, para uma empresa, para um país, ter a memória, entendeu? E hoje a gente está junto, isso é a nossa história. Agora, Miguel, além da expansão internacional que vocês estão se propondo agora, tem também uma expansão no portfólio de produtos que vocês oferecem. Você acaba de destacar, e a gente vinha conversando também com o Arthur sobre essa atividade que marcou muito a história da história, que é o audiovisual, mas agora vocês expandiram esse portfólio. Eu queria só que você detalhasse um pouco mais e me dissesse em que momento o cenário se mostrou favorável para que acontecesse esse movimento. Qual foi ou qual foram os insights que indicaram essa direção da expansão também no portfólio? Olha, eu desde que a gente começou a trabalhar, eu, por exemplo, com essa parte de comunicação, de consultoria, assessoria, é muito interessante isso, Marco. A gente vê que o empresário, já passou vários clientes na mão, há uma dificuldade para muitos deles em se comunicar mesmo, entendeu? E, às vezes, o empresário, quando acha que, para se proteger de não se expor, ele fica calado, como se ficar calado fosse um caminho para o ser bem-sucedido, o que não é, porque o silêncio, às vezes, atrapalha mais do que a fala. Então, tem que ser dosado. E eu acho importante isso, porque mostra quantas empresas se preocuparam e se modernizaram com essa questão de comunicação. E, então, isso, para mim, começou a mostrar que a gente precisava ampliar nosso portfólio. E o principal é que, como a gente está com expertise no audiovisual e o mundo hoje é audiovisual, mais ainda a gente precisava entrar nessa área. E eu acho que a questão de Portugal, ela ficou muito na questão da memória mesmo, entendeu? Eu e o Arthur conversamos, eu falei, Arthur, vamos ver se a gente entra em conversa. Eu tenho uns amigos em Portugal. Quando a gente descobriu que Portugal tem essa questão familiar e é muito importante para eles a memória. Mas, enfim, esse foi o começo da nossa conversa. Quando a gente pensou no Paulo e chamamos o Paulo, a gente viu que a gente tinha dado o melhor tiro mais certo que podia dar é o Paulo. Por quê? Porque ele trazia não só a questão de estar em Portugal e nos ajudar com o nosso início, como ele vinha com a bagagem maior ainda. Então, a gente pegou o Paulo e falou assim, a gente queria fazer isso com você, mas aí ele falou, mas e isso? Eu falei, rapaz, você tem razão. Então, essa ampliação da história, ela foi uma espécie de sucessão de boas notícias. A gente começou a falar com o Paulo no iniciozinho. O primeiro contato com ele foi que a gente queria ir para lá, fazer a questão da memória empresarial, ele ser nosso representante. Foi a primeira conversa. E nas terceira, quarta conversa, nasceu essa grande história com todo esse portfólio, porque aí o Paulo falou assim, olha, vocês estão me chamando por isso, mas eu tenho a oferecer isso. Eu falei, caramba, a gente nunca imaginava que fosse ficar tão bonito, tão bem desenhado, entendeu? É aquela velha história, a gente trabalha tanto que tem sorte, né? Paulo, então, é um inventor. Então, a gente vai falar com o Paulo daqui a pouquinho, porque a gente chegou também no final desse bloco, e daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco do Paulo, que esteve muitos anos à frente... Nossa, a gente se conhece há tanto tempo, né, Paulo? Muitos anos à frente da comunicação do Itaú, e fez belíssimos trabalhos por lá. E aí ele vai contar um pouco depois o ano sabático. Aí teve um ano sabático e agora ele resolveu botar as manguinhas de fora. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já.
Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Arthur Angeli, Miguel Bueno e Paulo Marinho para falar em uma nova etapa iniciada pelo Grupo História, que agora vai além mar, para novas terras, estender as suas atividades, não só aquelas atividades iniciais que a gente vinha falando até aqui, ou que marcou o início da história do Grupo História, mas também ampliando para oferecendo mais ferramentas, mais recursos para as empresas e seus clientes. A vinda, então, de Paulo Marinho, a gente tinha cantado essa bola no final do bloco anterior, o Paulo Marinho que trouxe esse novo portfólio para ou apresentou esse portfólio para o Grupo História. Paulo, prazer em vê-lo mais uma vez. Como é que foi? A última vez que nós conversamos, acho que foi sobre o seu livro, né? Ainda aqui no Brasil, olha quanto tempo faz. E aí, como é que foi essa construção, esse alerta deste portfólio que você enxergou, essa oportunidade que você enxergou diante da oportunidade que lhe foi apresentada pelo Miguel e pelo Arthur? Que maravilha. Obrigado, Marco. Uma honra estar com vocês aqui, viu? Veja só, o racional dessa história, dessa conversa nossa, e o Arthur resumiu bem, é que nós temos um traço em comum. A gente gosta de gente, a gente gosta de relacionamento. Aliás, não é gostar, a gente acredita nisso, né? Nós temos uma crença muito forte de que o stakeholder engagement, que passa pela amizade, passa pelas relações profissionais e passa pelo alinhamento das narrativas, é a sacada, né? Quando conversávamos, eu, Miguel e Arthur, a expertise qualificada da boutique, porque a história é uma boutique diferenciada, exclusiva, do storytelling, das memórias empresariais e pessoais. Agora, a minha provocação foi o seguinte: espera aí, nós não vamos falar de legado? Nós não estamos falando de memória? Então, nós estamos falando de DNA? Nós estamos falando de valores? Nós estamos falando de propósitos? Espera aqui, cara pálida. Aqui começa a reputação. As pessoas, às vezes, têm um misunderstanding assim dessa coisa, Marco. Mas reputação é o fim da jornada. Ela começa aqui, no legado, na história. Por quê? Porque a reputação é ao longo do tempo. Então, a história, a comunicação, que vem contando essas histórias com muito capricho, e aí, by the way, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, Saint-Exupéry, né? Não ganhamos o prêmio ABERJ com o case dos 90 anos do Itaú Unibanco à toa, né? Não foi. Porque se você pega aquele case, um case desafiador, Marco, porque você se lembra bem, não tinha muito tempo que tinha ocorrido a fusão entre Itaú e Unibanco. Então, o Itaú com Setúbal e Vilela, depois Moreira Salles do Unibanco. Esse casamento tinha ocorrido em 2008. Em 2014, então, tínhamos que
celebrar, contar essa história dos 90 anos. E foi um primor. Não tenho dúvida disso. Então, o que eu falei? Vamos agradecer o convite. Acho que confesso que eu estava aqui quietinho no meu canto, mas são dois amigos e profissionais brilhantes. E essas coisas são importantes. Você bem sabe disso. Você bem sabe disso, né, Marco? Né? Você citou aí o nosso relacionamento ao longo do tempo, eu com você, com o Edu Ribeiro, essa parceria, né? Isso é reputação, né? Na veia, porque é o que a gente constrói. Então eu falei, vamos aportar o portfólio de reputação corporativa, porque faz todo sentido. Né? Não faz sentido você só contar uma história, levar para os stakeholders esse legado, sendo que você não faz o alinhamento inteirinho. É o ISD, né? O ISD tão falado hoje é isso, porque nós temos que contar a história, mas não é uma história só contada, né? É uma história dialogada, né? Então, o stakeholder tem que entender, tem que curtir, tem que compreender e tem que participar. Esse é o nosso conceito. Agora, Paulo, vou aproveitar aqui um gancho que você deixou aqui para a gente de reputação. Tanto o Miguel quanto o Arthur também já tinham resvalado nesse tema e ele hoje, cada vez mais, ele é um tema crucial para as empresas, porque no final das contas é disso que mais se vive hoje, empresarialmente e profissionalmente também, né? Mas eu vejo assim, o avanço da digitalização dos meios de comunicação, ele trouxe aí um novo contexto nas relações das marcas com a sociedade, né? Essa maior exposição que esse mundo digital nos oferece, ela implica também maior vulnerabilidade. E ao mesmo tempo em que a diversidade de pautas e a diversidade de bandeiras também, ela impõe um maior cuidado nos posicionamentos frente a sistemas sensíveis que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então eu queria colocar para vocês o seguinte: de que medida esse cenário ele aumenta o desafio para os profissionais que se dedicam à manutenção e à preservação da reputação das marcas e para as próprias marcas também. Quem começa a comentar essa provocação? Vamos lá. Vamos, Paulo, começa no Paulo, que já estava embalado aí. Pode. Eu penso assim, Marco, eu vou voltar de novo no ISD, as 3 letrinhas, porque é fácil falar. São bonitinhas, né? Environment, Social and Governance. Né? Essas 3 letrinhas, elas não se dão sozinhas. Elas não são solitárias. Elas se dão no contexto multi-stakeholder. Não é verdade? Quer dizer, porque uma empresa só faz sentido se o valor dela, o legado dela, a história dela, perpassar pelos stakeholders com quem ela se relaciona, e daí a necessidade de ter transparência, atitude e transparência. Né? Então, você tem que ser responsável, você tem que ser transparente, você tem que ser participativo, você tem que ser pró-sociedade, né? Não existe nada solitário. Então, assim, você tem toda a razão. A digitalização exige, sem dúvida nenhuma, com esse contexto esse ecossistema tão complexo, que as empresas sejam cada vez mais transparentes, cada vez mais ágeis, cada vez mais fortes para poder dialogar com os seus stakeholders. Né? Então, eu acho que esse mundo digital só acelera esse processo e traz uma demanda fortíssima para os profissionais de comunicação, que precisam estar com esse... de novo, o mapa precisa ter um mapa muito bom dos stakeholders que a empresa se relaciona. Isso tem que mensurar. Eu, no Itaú, fazia muito isso com o Reputation Institute, hoje, The Rep-Track Company, que eles têm o Rep-Track Deep Dive. Isso me dava um mapa inteirinho em relação aos valores da empresa versus os stakeholders. Então, é o cruzamento da realidade versus expectativa versus realidade. Né? Essa é a minha opinião. Arthur, nesse sentido, você que trabalhou e trabalha tanto com esse olhar voltado para o aspecto da imagem, né?
algum tempo existia espaço para as empresas que se diziam fazer alguma coisa, mas no fundo elas não estavam tão aderentes ao discurso, vamos dizer assim, né? Isso até passava. Isso complicou agora com a sociedade talvez um pouco mais conectada, essas informações sendo mais geradas, quais os cuidados que se tem quando a empresa assume um discurso, como, por exemplo, vou pegar o exemplo do ESG mesmo, apresentado aqui pelo Paulo. Quais são os cuidados que se deve tomar, não só na divulgação da imagem da empresa, mas também na orientação do executivo em ser, no mínimo, coerente com o seu discurso. Como é que está essa situação hoje? Tem espaço para isso, para quem produz imagem, para quem trabalha com reputação? A pergunta, o tema é muito importante, né? Eu acho que na história, voltando àquela base de construção de DNA da história, a gente não entende como diferentes marca e pessoas. Assim como as pessoas, as marcas precisam entregar, dialogar, como o Paulo falou. Antes a comunicação era passiva, né? Você via a televisão e não interagia. Hoje a interação é total, como você disse, né, Marco? Está tudo aí, você recebe de volta, né, e manda. E essa coisa toda acontece entre as pessoas e entre, né, as marcas, seus DNAs, né, isso traz memória, tem tudo embutido. E eu acho que assim como as pessoas, as marcas têm que cumprir o que elas dizem, né? E hoje, através desse diálogo, dessa comunicação estabelecida de vai e vem, de ida e volta, eu acho que isso está mais mais provável. E eu acho que as empresas, as marcas, podem contar com especialistas em comunicação cada vez mais para trabalhar isso, né? Quando ela faz realmente o que se propõe a fazer e diz que faz, eu acho que hoje ela é mais fácil de questionar. A sociedade tem mais caminhos para questionar isso do que antes. Então, a importância é muito grande disso, né, da comunicação. E por isso eu acho que a história entra aí com uma força. Não a história empresa nossa, e a história de cada empresa, de cada marca, se faz assim super necessária de ser conhecida, né? Porque é aí que quando você conhece uma pessoa, você fala o que essa pessoa fez, como é que ela age, como é que ela faz, né? E eu acho que é a mesma coisa. O que essa marca faz, o que ela entrega, né? Ela diz que faz e não faz. Enfim, eu tive a honra de ser amigo do Miele, que todos aqui devem lembrar, e ele citava muito a Aracide Almeida. Ela dizia assim, o Marco não resta a menor dúvida. Eu achava isso sensacional, porque é isso, né? A reputação é isso. E aí ele tornou uma frase um adjetivo. A Aracide Almeida, né, fez da frase um adjetivo. Grande Aracide Almeida. Aliás, histórias que a gente precisa cada vez mais relembrar, né? Nessa nossa cultura, infelizmente, um pouco etéreo. Aqui hoje em dia, a gente não tem tanto as novas gerações não se atêm tanto a esses valores. Mas, enfim, é uma missão que a gente também traz para a gente. Miguel, é fácil a gente falar da coerência na reputação, né? Mas eu queria das marcas com as suas atitudes. Mas eu queria aproveitar a tua experiência, você que lidou com... não que os demais não tenham lidado com egos empresariais, mas você lidou com um ministro, né, em que, em última instância, é quem tem a última palavra, é quem dá a assinatura, é quem ratifica as coisas. Lidou também com grandes empresários. E houve um tempo em que a palavra final, inclusive para coisas óbvias, não era dada pelo profissional, por mais gabaritado que ele fosse, né? Sempre havia contestação, mas eu gostaria que fosse assim, quando era sutil, né? Menos sutil, né? Eu quero que seja dessa forma. Hoje, você acha que tem espaço para esse tipo de atitude? O empresariado, de um modo geral, ele já está mais preparado para ouvir
e acatar do que no passado? Não? Olha, você ficou um assunto maravilhoso, isso é perfeito. Na verdade, o que aconteceu na história acho que do mundo é que mudou o protagonismo do empresário e da autoridade pública. Quando você tinha uma comunicação que era canalizada para 3 veículos, rádio, TV e jornal impresso, praticamente, você filtrava. E como ela chegava filtrada e chegava pouco, os empresários de alto nível, pessoas públicas, eles eram quase endeusadas, né? Aquele empresário falava, você praticamente ouvia e ele estava certo. Ele não tinha muito que dar satisfação em relação à vida dele, ao que ele fazia dentro da empresa. Ele tinha o seguinte, um produto a ser vendido e esse produto tinha que ser o melhor. Entendeu? O cara vende uma bebida. Se a bebida é boa, se a empresa está dando lucro, se está todo mundo satisfeito, ele era o empresário. E quando ele falava, todo mundo, que coisa bonita, vamos seguir o que ele está falando. Mas mesmo assim, obviamente, com algumas umas mudanças aqui, outra ali, mas, em geral, o empresário ele não tinha que dar muita satisfação, ele era outro protagonista. Isso acabou. O empresário agora ele tem que entender que todas as ações dele fazem parte da vida dele, seja pessoal, privada, enfim. Ele já não é mais aquele empresário que só tem que dar satisfação do produto que ele vende. Ele tem que dar satisfação se a empresa dele está de acordo, se os funcionários estão bem, a família, tudo, porque ele passou a ser o ser humano que ele sempre foi. E ele teve que abrir a guarda, entendeu? Eu acho que isso mudou, essa mudança é fundamental. Quando você pergunta se eles estão preparados, alguns sim, outros não. Mas o fato é que qualquer onda na vida, a transformação é complicada. Você não basta você não aderir, você vai ser engolido por ela. Então, essa ESG, todo esse trabalho, todo esse cenário em que o empresário precisa ter uma conduta em todos os seus aspectos, isso não é uma coisa que ele decida mais, está entendendo? Isso é uma coisa que vai acontecer e ele tem que se adequar e tem que sentir mesmo, né? Porque também você fazer aquilo só porque o mercado quer, passa a ser mentira, não é isso, você não consegue. Você tem que ter isso na sua alma. Mas, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acredito, entendeu? Não tem mais espaço assim, vamos fazer o seguinte, dá uma mentidinha aqui, dá outra ali, que a gente resolve. Não. A comunicação tem que ser transparente. Isso é o primeiro passo para uma boa reputação. Você está entendendo? Então, se você não está conseguindo, você troca quem vai estar à frente do negócio, entendeu? Enfim, eu não sei. Eu acho que é isso. O protagonismo do empresário e da autoridade pública mudou muito no cenário mundial e brasileiro também, né? Agora você precisa dar conta de outros recados, e não só do seu produto, como antigamente era. Até a década de 80, 70, o empresário falava, as pessoas falavam, era assim, né? E não adianta remar contra a maré, né? Porque aí, nesse caso, você acaba perdendo pelo menos para o seu concorrente. Aí já é um alerta bem importante. Para a gente encerrar, eu queria voltar com o Paulo, porque você vai ser o braço europeu do Grupo História. Olha que baita responsabilidade, né? E a partir de Portugal, é onde você está, a gente sabe que o mercado português de comunicação, em particular, ele é, em certa medida, protecionista. Então, eu queria saber, diante desta realidade, quais desafios e quais oportunidades você vislumbra nessa nova etapa da sua vida profissional e também nessa nova etapa deste braço europeu do Grupo História. Marco, eu acho que assim, tem eu nunca gostei muito, talvez porque eu seja um bom geminiano, eu nunca gostei muito do rótulo, com todo respeito, tá? Todo respeito mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Até porque é uma percepção do lado de cá, né? Então, é mais uma pergunta. Não. Ela até procede, mas eu tô fazendo só uma provocação. Eu fico olhando para isso, me ancoro nisso, ou eu faço do limão uma limonada? Ou eu faço um storytelling diferente, diferenciado, onde eu, como bom mineiro, a gente gosta de, né, o velho Tancredo, né? Chamo o Zezinho inimigo lá para tomar um café e comer um pão de queijo. Vem cá. Então, eu trago isso. Eu posso dar um exemplo, Marco? Olha, eu cheguei no Itaú, antigo Itaú, sem Unibanco, no ano 2000.
Olha aqui que eu estou falando para você, Marco. Estou falando de ano 2000. Olha, no Itaú não tinha nada de PR, nada de stakeholder engagement. E olha o que e não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, somos nós que fizemos. Olha o que o banco fez. Eu fiquei lá 17 anos. Olha o que nós fizemos. Houve uma mudança completa. Se eu ficasse lá do jeito que eu cheguei, né, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu era um repórter que buscava notícia no Itaú. Eu lá no Jornal Estado de Minas. E fui maltratado. Fui maltratado muitas vezes, mano. Não tem problema. Graças a Deus que eu tinha esse... E consegui mudar tudo. Quando cheguei lá, não tinha nada. Saí do zero. Então, assim, você já pensou? Banco, não dá, para aí. Não vamos fazer, não. Então é o seguinte, deixa eu te contar. A nossa conversa, minha, com o Arthur e o Miguel, e foi uma provocação muito do Miguel, que não sei se você sabe, é um cidadão português, né? Também tem isso, olha só. Ele é um cidadão português e ele vinha com essas provocações todas e umas conversas bastante articuladas já com stakeholders de cá, da terrinha. Existe um dado, Marco, que é o seguinte, é um dado até forte, que eu me deparei com ele, 70% das empresas portuguesas são familiares. Olha quanta história tem para contar. Então, a gente quer chegar perto. A gente quer chegar perto. A gente quer levar a expertise de história para esses empresários, essas empresas. São histórias lindas. Recentemente acabou de falecer o senhor Rui Nabeiro, que é do Café Delta, né? E uma história maravilhosa, linda, quer dizer, que está com a família já tocando, né? Deixou lá os familiares tocando. Então, tem muita história para contar. A gente acredita que a história e comunicação tem uma expertise diferenciada nesse assunto. Eu acho também, com todo respeito, de novo, a gente tem um jeito de fazer isso, de contar essa história, porque tem um baita de um convencimento aqui a ser feito. Né? Então, eu não estou discordando de você e nem dos colegas, porque Paulo, desiste, porque... Não, de forma alguma, até porque eu sei que existem várias potencialidades lá aí em Portugal, porque a nossa expertise na comunicação é muito grande, né? E eu tenho certeza que com nomes como o de vocês, só tem a acrescentar ao mercado português. Eu acho assim, a gente vê uma oportunidade, a gente prefere não olhar para esses... Porque, olha, esses mantras, posso te dizer, 3 anos cá, eu posso te dizer, já que a gente quiser falar, né? Tem a rivalidade? Ora, pois, a rivalidade. Qualquer forasteiro tem rivalidade. Ok, mas tem as outras coisas gostosas, deliciosas, tem as semelhanças, tem os apreços. Tem os apreços. Eles têm um baita preço pelo Brasil. Um baita preço. Estou falando sério. Inclusive, um baita preço pelas histórias empresariais brasileiras. Isso eu tenho certeza, posso te dizer. Assim como a gente tem um apreço. Eu, por exemplo, 3 anos cá, posso te dizer, eu tenho apreço por várias coisas, cara, que são lindas. Né? O jeito carinhoso deles. Ele é muito literal. E fica assim, ele é literal, mas é o jeito dele. Eu acho o seguinte, a gente, como bons comunicadores que somos, Marco, de verdade, eu estou falando em nome do Arthur e do Miguel, eles não me autorizaram, mas eu tenho certeza que eles confiam e acreditam em mim. A gente entende que tem uma capacidade, uma expertise, e tem uma vontade, um desejo de fazer essas conversas. Eu quero só lembrar a você que pode ser, você vai falar assim, que cara pretensioso, eu sou mesmo, porque eu gosto dessas coisas. Quando saí de Belo Horizonte para ir para o Itaú, né, veja bem, eu era repórter e fui para executivo, não é fácil. Aqui tem mercado europeu como um todo. Então, nós temos Espanha, onde eu tenho network, nós temos Inglaterra, onde eu também tenho network. Graças a Deus, a minha carreira me permitiu construir esse network. Então, a gente acredita que pode... já temos conversas em andamento, na verdade, né? Não tem nada concreto, mas a gente está conversando, a gente acredita que pode, porque o nosso trabalho ele tem um selo.
selo de qualidade. Quem quiser ver, é só... A gente está disposto a mostrar, a gente gostaria muito de mostrar, né? Então, é aquela velha história, né? Ter oportunidade, né? Uhum. O fato de você relatar que 75% das empresas portuguesas são familiares já é oportunidade suficiente, né? E o discurso do Paulo só vem corroborar com a realidade. Nós mesmos aqui temos algumas experiências. Catarina Coelho, uma executiva de Portugal, estreia semana que vem um programa aqui com a gente, feito a partir de Lisboa, né? O Rede Conexão Mulher. Então, e ela diz a mesma coisa, né? A gente tem que enxergar as oportunidades e aqui o povo português recebe a gente de braços abertos, assim como fizemos no passado também com eles, não é verdade? Muito bem. Bom, a gente chegou ao final da nossa, infelizmente, do nosso bate-papo, do nosso café, né, Arthur, que não aconteceu, só ficou ali com o Paulo, né, lá em Portugal. Não é mesmo, Miguel? A gente com água na boca aqui, mas tudo bem. Que pena. Você está tomando o café. Você fez uma menção, inclusive, agora de uma empresa de café. Café Delta, que é um café maravilhoso, é uma empresa extremamente sólida, empresa centenária. Então, Ele deve estar saboreando, inclusive, viu, Miguel, para dar água na boca na gente aqui, um café da Delta. Mas olha, eu queria agradecer bastante a você, Paulo, Miguel, também Arthur, embora seja, no meu modo de ver, uma redundância desejar sucesso, porque vocês já são um case de sucesso, mas toda a nova empreitada, como nós conversamos aqui, tem os seus desafios, eu tenho certeza que vocês serão muito bem-sucedidos. Queria agradecer bastante a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, viu, Arthur, por estar aqui comigo. Miguel também. Bom, eu que agradeço, Marco, a sua gentileza, carinho, enfim. E espero que a gente volte para conversar mais, para a gente falar sobre os desdobramentos aí, contar outras histórias, né? Atualizar. Isso é muito bom. A história sempre é bom. Eu sempre digo, viu, Arthur, que no fundo, todo jornalista é um contador de história, né? Mas a gente gosta de falar de história, gosta de recordar coisas, enfim. Eu ficarei muito feliz. Paulo, muito, muito obrigado, viu? Mais uma vez, prazer em vê-lo também. Marco, prazer. Eu só queria lembrar, Marco, porque eu apesar de estar cá, serei o head aqui para a Europa, mas eu atuarei para o Brasil também. Já estou atuando, porque é onde eu tenho um network muito, muito bom, com parceiros como você, pessoas como você, como o Edu Ribeiro, são stakeholders muito importantes para nós e que eu acho que a gente possa contribuir também nisso, né? Pessoas do bem nunca largam da gente, viu, Paulo? O Brasil não me larga, né? Aí que está o detalhe. Nem eu largo o Brasil. Muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo no Comunicação SA. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.